cheguei ao vento, a primeira oficina, o que aconteceu? Eu trabalhava na Volkswagen, né? Resolvi Você teve carreira relacionada a carro desde sempre? desde sempre. Desde molequinho já Desde gostava de moleque, carro? desde Seu pai moleque. não mexe com isso? Meu pai não mexe com isso. Meu pai mexe com o mercado financeiro. Caramba, mole. Isso nasceu com você a paixão mesmo. É. E aí, desde sempre ali, carro. Cheguei a fazer outra faculdade antes de engenharia. E abandonei no meio do caminho. Meu pai só foi me perdoar de ter abandonado a faculdade, que eu fiz Relações Públicas na USP. Nossa, na USP ainda, orgulho de todo pai. Faculdade federal, né, estadual, de graça, como é que vai largar? E aí fui fazer engenharia, né? E teve uma época que eu fiz as duas faculdades ao mesmo tempo, que meu pai falou, vou te bancar, e aí depois eu comecei a trabalhar, né? E me formei na FEI. E abandonei a USP. No dia que eu me formei na FEI, na minha formatura, meu pai me deu um abraço e falou assim, agora eu entendi que você estava atrás do teu caminho. Agora eu entendi que você estava atrás do teu caminho, do teu sonho, do que você queria. E formar engenharia para mim foi... Nossa Senhora! Engenharia o quê? Eu sou formado em engenharia mecânica com ênfase em automóveis. Caramba. Que é uma engenharia que tem na FEI. E aí eu entrei na Volkswagen como estagiário. Dava aulas na época já. Eu dava aula num cursinho de engenharia. Fazia vários empregos, né? Brincando assim. Entrei como estagiário, depois fiquei como terceiro na engenharia do produto. Lá a gente avaliava carro. Você fala assim, qual foi a época mais feliz tua na carreira da Volkswagen? Foi ali. A gente trabalhava num setor que chama avaliação do veículo completo. Então a gente avaliava protótipo, avaliava carro da concorrência, fazia avaliação de frenagem, desempenho, Caramba, aceleração. até da concorrência também? Até da concorrência. Na época a gente estava para trazer o Golf para o Brasil, quando eu estava lá na engenharia, e estávamos homologando Up e o motor 3 cilindros, o EA211, que foi projeto aqui, né? Projeto nacional também. Entendi. Toda a fabricação dele flex, a fabricação dele em São Carlos, a tropicalização. O Up saiu em 2014. Primeiro Up foi 2014. Então você tá falando disso aí 2012? 2010. Caramba, 4 anos entre os testes de homologação até sair, hein, Até cara? sair. Demora pra caramba. O pessoal pensa E que é rápido, eu tô né? falando pra você do Golf. A gente tava testando na época todos os hatches médios, que ainda era um mercado interessante no Brasil, né? Hoje virou tudo SUV, infelizmente. É verdade. Então, aí, essa Volkswagen... época, testando o carro, cara, era muito legal. Aprendi, cara, a gente homologava ruído de passagem, homologava, sabe aquela etiqueta do Unimetro? Sei. Ele é feito um teste coast down, tem muitas pessoas que não sabem. Você acelera o carro a 100 por hora, solta o carro em ponto morto e o carro fica rolando apenas com a resistência dos pneus e do vento. Certo. Né, com essa influência. Você faz 50 vezes essa passagem, para um lado e para o outro na pista. Pra tirar uma média. Para tirar uma média e falar qual que é a eficiência energética do carro. Não tem nada a ver com motor, tem a ver com aerodinâmica e pneu. O tanto que ele conserva de energia. Exatamente. Caramba, uma vez você me lembrou uma coisa. Em 2017, nós fomos na fábrica da Bosch, nós fomos convidados aí na Bosch ali de Campinas, um grupo de youtubers. Eu tava no meio, tive a felicidade de ir. Chegou lá, eles mostraram pra nós um carro protótipo deles lá, que era um câmbio automatizado, mas era diferente, um câmbio diferente, automatizado. E eu cheguei a dirigir esse carro, era um Peugeot 307 sedã adaptado. Do lado do carona, mas tinha assim um monte de equipamento, cara. Eu fiquei horrorizado com aquilo. Como que aquilo ia se converter numa centralzinha desse tamanho? Sabe? Era tipo, parecia um hack. Os engenheiros eletricistas adoram fazer isso aí, Puta, cara. Vai cara. pegando um monte de coisa e vai conectando. E Arduino, e componente. Aí beleza. E eu lembro que quando você tirava o pé, o carro não colava a embreagem, ele deixava sozinho. Aí eu até questionei o cara. Eu falei assim, tá, mas se você fazendo isso, você desperdiça o cut-off. Aí ele falou assim, mas no pesar das coisas ainda é mais vantajoso o rolar do carro do que o cut-off. Sim. Ainda é mais vantajoso. Ele vai mais longe. E Porque se eu tiro o pé engatado, eu puxo pra trás. Os câmbios atuais DCT, DSG, eles fazem isso. Eles fazem isso. Primeiro na roda livre e depois ele joga o carro em neutro. Entendido. É bem comum. Caramba. Eu lembro que naquela época, 2010, a Volkswagen trouxe um Prius, cara. Porra. Para a gente testar. Né, já estudando coisa de híbridos, estamos falando de 11 anos atrás. E a pista não foi grande,
A gente fazia um trecho que dava 600 metros e era no nível do mar. Fazia de madrugada na BR-101. Nossa. A gente Volkswagen fazia- em São Bernardo, você tá falando? né? E os testes são feitos em Pirapora, do Bom Jesus, no norte de Minas Gerais, cara. Nossa. Tem uma pista lá homologada e tal. A Fiat, inclusive, testa os carros dela lá, então ela tem um pouquinho mais de facilidade em acertar os números. Porque isso tudo a gente faz os testes em desenvolvimento, depois leva o carro até o Inmetro faz lá em Pirapora e tal. Eu lembro que a pista tinha uns 600 metros, assim, do ponto que a gente soltava o carro, né? Que era um ponto plano, e a gente sabia que ali não tinha uma diferença de nível, o asfalto era liso o suficiente. Então era um trecho de pista que a gente tinha identificado como ideal para executar os testes durante o desenvolvimento. Então a gente fazia 400 metros, 300 metros com os carros, só que 600 metros tinha uma lombada, cara. E o Prius chegou na lombada a 45 por hora ainda. E o teste era de 100 a 30. E a gente teve que buscar outro lugar para poder ver. Chegamos de volta na engenharia e falamos, pessoal, não tem como rolar esse carro não, esse carro aqui não para. E os outros paravam bem antes. E os outros paravam. E aí desenvolveram os pneus verde pra linha do Fox Blue Motion, Polo Blue Motion e depois acabou entrando no Up. Esses pneus verdes. Que dá menos Que atrito. era o grande segredo do Prius. Não era o fato dele ser híbrido. Ah, isso que eu ia perguntar. Era os pneus verdes. Que às vezes o carro é híbrido, o motorzinho elétrico tá dando aquela impulsão, você nem escuta nem nada, né? Não, era o fato dos pneus terem uma rolagem muito baixa, cara. Aquilo trazia uma eficiência absurda pro carro. Porra, quem pode imaginar, né, cara? Eu lembro que uma vez... Ao mesmo tempo não dá pra fazer curva com aquilo, né? Por quê? É pior que Hilux, né? Toyota. Fala mal de japonês não, hein? Vamos comer aí, pessoal. Aqui é podcast, aqui não tem Pode essa. comer? Vamos Pode comer. Come aí. O pessoal aguenta o barulho de a gente mastigar. Quem estiver assistindo agora estiver com fome, que é a parte chata, né? Liga lá no iFood, eu não tenho patrocínio não, mas nós ainda estamos comendo. Cara, que top esse negócio dos carros. Não imaginava que um pneu pudesse fazer tanta diferença. Não imaginava também que tinha esses testes, embora eu tenho muito pouco contato com indústria. Nunca trabalhei em indústria. Meu pai trabalhou na GM, mas produção, manutenção, não ia muito mais além disso, né? Conta várias histórias também. Meu avô contava várias histórias da GM, mas histórias assim de chão de fábrica, assim, de produção mesmo. O que eu gosto muito, Daniel. Então, sabe o que é a ironia da coisa? Às vezes o cara que tá lá no escritório, né, de roupa limpa, o que o cara mais gostaria de estar fazendo é tá lá embaixo, com a mão na grade. Quantos clientes meus são engenheiro? Tem um que eu nunca me esqueço, cara. O cara é programador. Não, esse é capitão da Força Aérea, cara. Nossa. Puto, o cara é capitão da Força Aérea e tal. Visão De carreira. de carreira. Então. Aí o cara chegou aqui, novinho ainda, tal, chegou e falou assim, cara, meu sonho é mexer com carro. Quando eu me aposentar, eu vou mexer com carro. Então, na engenharia, cara, foi muito legal assim, ó. Todos os meus passos dentro da Volkswagen foi bacana. Resumindo rapidamente. Quando eu entrei como estagiário de engenharia, que eu tava fazendo faculdade ainda, tinha outra empresa. Cara, era uma doideira, porque eu entrava no estágio, ia pra faculdade e ainda trabalhava. Não sei como é que eu fazia. Hoje eu falo pra minha esposa, hoje eu tô mole. Porque eu só sou pai, esposo e dono de oficina. Então, hoje eu tô mole. Tá bom. Mas quando eu entrei de estagiário... Pai de 2, né? Pai de 2 meninos. Quando eu entrei de estagiário, o gerente da vaga, o que ele fazia? Ele me mandava para todos os lados da fábrica lá na Volkswagen em São Bernardo. Então uma semana você vai ficar na pintura, uma semana você vai ficar na armação, uma semana você vai ficar na montagem final, agora você vai aprender não sei o quê. Então eu ficava uma semana na powertrain, você vai para protótipo, dinamômetro, desenvolvimento de motores, freio, isso aqui. Então eu pude ver, ele queria que eu visse o carro de ponta a ponta. Então eu conheci todo o processo de fabricação e cada uma dessas pessoas na Volkswagen, elas são muito especializadas. O time da Volkswagen no Brasil é um absurdo o tamanho dele. Não, chega a ser contraproducente. Eu não sei como é que tá agora depois dessas últimas crises e tal, não sei o que, com certeza deu uma reduzida. Mas as pessoas, elas se tornavam especialistas do tipo, cara, eu fabrico a caixinha de papel e tem outra pessoa que fabrica a máquina de dobrar e colar, entendeu?
Entendi. Não é muito eficiente, né? Não. Então eu pude ver isso aí, e o cara que entra lá, os outros meninos que eram estagiários, eles sentavam do lado do engenheiro e aprendiam tudo sobre aquilo que aquele engenheiro sabia fazer. E o meu gerente não quis isso. Ele fez com que eu caminhasse pela fábrica inteira. Então eu conheci o produto muito bem, o carro em si, desenvolvimento. E depois veio essa fase de testes, que foi muito legal. E depois disso, eu tive um gerente que me contratou para a parte de engenharia de manufatura, onde eu fui, a gente projetava, planejava e instalava a linha de montagem. Eu trabalhei na linha de montagem da pintura do UP, em Taubaté. Depois passamos por Porttrain aqui em São Bernardo, em São Bernardo. E aí foi quando eu fui para Curitiba, que eu fui transferido para a Audi, para colocar o Audi A3 Sedan na linha, lá em Curitiba. Parte de mecânica, parte Powertrain. Né, que em alemão a gente chama de Fahrwerk. Né, que é aquela estação que todo mundo conhece como casamento. Vem toda a mecânica montada embaixo num rack, vem a carroceria em cima, casa, faz todos os parafusamentos e tá tudo ali. Escapamento, linha de freio, eixo traseiro, eixo dianteiro, toda a parte mecânica. Eu achei que era só o agregado ali, o motor, cara. Vem tudo, vem o escapamento, vem as Linha torres de freio dianteira. também, já encaixa nos grampinhos e tal. Exatamente. Ela vem num convitezinho assim, que tem um furo e o grampinho tá lá na carroceria. Então ela casa e já coloca a linha de freio no lugar. Cara, a mocinética tá parafusada já. A torre de suspensão está montada com a mocinética parafusada, já com o semi-eixo no lugar, Só escapamento no falta lugar, em cima, eixo traseiro, linha de freio, tá tudo montado. Aquilo ali é um... Já viu chassi de ônibus? Eu falava que era igual, só faltava colocar um banco que eu saía andando com aquilo ali. Você já viu os caras andando com aquilo? Já. Aqui eu tô na beira da Dutra, aqui eu vejo... Hoje até que parou, não sei. Eu morei em São Bernardo, né? Então eu vi o pessoal sair da Mercedes ali no Piraporinha, cara, na Pauliceia. Cara. Que doideira que era aquilo, Cara, mano. Os caras não chegam a 100 por hora de capacete Mano. naquele chassizão, cara. Levando pra cá e eu pra Marco Polo, cara. Deve ser muito louco você pilotar um negócio daquele, Não, cara. Você tá doido, Tá cara. maluco. Imagina. E aí eu fui pra Curitiba colocar emprestado pra Audi, pra colocar o Audi A3 e em contrapartida já veio também o GTI, né? O Golf 1.4, o Golf 1.0 Turbo, Você o Golf tá falando 1.6. a partir do MK7, né? Que é o A partir do atual. MK7. Eu fui pra Curitiba em 2014. E aí eu trabalhei 14, 15, 16. Foi quando eu resolvi sair. Coloquei a Q3 na linha. Teve uma Q3 brasileira, muita gente não sabe. A gente projetou uma linha rápida, uma linha de 8 tactos. Né? Normalmente a linha de montagem... Tactos é estações. Estações. Normalmente o tempo do tacto, que a gente chama o tempo que o carro fica, é de 53 segundos. Nossa. Né? Na linha de Curitiba. E a linha da Q3 era 47 minutos. A carroceria vinha pintada e vinha todos os componentes. E em 8 estações a gente montava o carro e entregava o carro funcionando. Então, mas esse que é de tantos segundos em cada tacto é uma linha que tem mais tactos. Sim, a linha de a montagem de Curitiba tem 400 tactos. Ah, entendi. Tá? Então essa aí tinha 8 só, porque não E tinha aí, em espaço média, pra ela. 2 operadores por linha. E você tem linhas separadas ainda. Você tem uma linha só de portas, que as portas saem do carro. Certo. Pinta tudo junto, sai. Pinta tudo junto, sai as portas do carro, vão montar e o carro fica com acesso muito fácil para você montar interior, montar mecânica e tal. A linha do Fahrwerk é separada. Existe uma linha de motor e câmbio. E aí o motor e câmbio entra na linha do Fahrwerk, que é onde o pessoal já colocou quadro dianteiro, quadro traseiro, linha de freio, semi-eixo, escapamento e tal. Não sei o quê. E o motor em si é montado lá O também? motor é montado em São Carlos. São Carlos ou Motor de transmissão. Polônia, né? Ou, enfim, de onde esteja vindo. Câmbios mecânicos vêm da Argentina, de Córdoba. Os DSG também vinham da Polônia. Muita coisa no México. Muitos componentes no México, porque são carros também mercado americano, mercado mexicano. Tinha muito componente do Jetta, muito componente de Fusca. Então vinha muito componente do México, porque lá já tem fornecedores, né? Entendi. Então o carro se tornou muito... Esses carros, na verdade, foi interessante voltar a linha para modernizar, porque senão a fábrica ia ser fechada, que só fabricava o Fox, Nossa. né? Mas o carro se tornou muito caro, né? A gente vê aí que até parou de ser produzido o GTI em 2018, não é uma pena. Parou mesmo esse GTI novo? Só Sim, foi até 18? GTI só até 18, querido. E que ano que lançou? 14 alemão, 15, 16 mexicano, a partir de 16 Brasileiro. o brasileiro. Então tem 4 anos aí pro 4 cara anos de comprar produção. GTI. Não, e esses 4 anos que ele foi produzido aqui no Brasil, digamos assim, né, 3, 4 anos, se tornou prejuízo. Imagina o quanto a fábrica investiu para fazer o carro, para
disponibilizar o carro no mercado. E o comprador, no final das contas, ainda fala assim, né? Eu mesmo que sou entusiasta, pra mim fica assim, né? Caramba, por que não trouxe 2 portas? Porque, né, a linha de Teria que fazer montagem... mais uma ainda. Mais uma linha de montagem, muda mais muito, mudanças, mais carroceria, mais tudo. É, uma história que eu acho que eu já contei em algum outro episódio aqui. Meu pai, carreira de GM, né? E ele tava lá no lançamento do Cadete. Aí ele me conta que o Cadete conversível, quando lançou o Cadete conversível, Olha, cara. ia pra Itália só o monobloco, pintava, não sei se pintava, mas juntavam aqui tudo, montava tudo, ia pra lá só para fazer o reforço na carroceria e voltava. Cara, o conversível custava 4 Cadetes. Não sei nem se do mais peba, não. Ele ia pra... Acho que é Pininfarina ele, Não, não é? era Bertolini. Bertone. Isso aí, Bertone. Bertone. E tem muito disso, assim, com certeza a GM fez um estudo de falar assim, vamos montar a estação e um fornecedor desse estampo, um fornecedor dessa ferramenta e para fazer esse reforço aqui no Brasil. Ainda era mais barato ir pra Itália. Ainda era mais barato para Itália. Pelo volume de carro que vendia também, né? Teve uma época que a linha do Audi Golf aqui em Curitiba estava ociosa. Literalmente ociosa. A carroceria do Polo só era fabricada em São Bernardo. Ociosa que você diz porque não tá vendendo o carro? Não tá vendendo carro, então assim, a linha não chegava a rodar 2 tactos, dois turnos inteiros. Uhum. Então chega na metade do fazia turno... algumas unidades a mais, deixava no estoque. Não é interessante pra fábrica, porque em 2, 3 dias, cara, pensa, é um carro a cada 1 minuto. São 60 carros na hora, né? Numa conta básica que a gente vai fazer aqui. 60 carros na hora. Se você produzir 20 horas por dia, você tá falando que você tá colocando 1.200 carros, 1.300 carros na rua por dia. E tá vendendo 1.000. Ou seja, a cada 3 dias que você produzir... Tem 800 sobrando. Tem um sobrando. 600 sobrando. Tem um dia sobrando. Então o que a fábrica de Curitiba que estava ociosa, porque tinha parado o Audi em 2006, não tinha outro carro na linha, o Golf já não vendia tanto, estava entrando o MK7, o MK4,5, e São Bernardo não tinha uma linha de montagem de pintura tão moderna, tá? E estava afogada, não conseguia colocar carro na rua por causa do lançamento do Polo. Então pega caminhão, pega carroceria montada em São Bernardo, de Polo sedã e hatch, em cores específicas, e traz para pintar em Curitiba e devolve para São Bernardo para ser montado. Jesus amado. Olha a logística disso, cara. Loucura, né? Loucura, cara. Mesma coisa Space Fox. Existiam Space Fox que vinham da Argentina, né? Para montar aqui em Curitiba. Elas não vinham... E esses carros são identificáveis por chassi, alguma coisa assim? Tem algum códigozinho que fala, não, né? Não. Não, porque não chega a ser um modelo diferente. Fabricação sairia como São Bernardo, mas ela foi pintada aqui. Caramba, velho. Assim como os cadetes foram para Itália colocar um reforço, voltaram, mas o chassi dele é nacional. Aham, entendido. Perfeito? É.